Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E atenção, a informação do companheiro Rodrigo Matos, que é sério, que é bom, dada nesta segunda-feira no UOL. A informação que ele tem é que o West Ham pediu 45 milhões de euros para negociar Lucas Paquetá. Vamos lá, é um valor factível? É um valor alto? Mas vale a pena. O Paquetá é um jogador para mudar o Flamengo de patamar, embora algumas pessoas, e a gente já gravou vídeo sobre isso aqui, não vou ficar repetindo nomes, tentem lhe dizer que não vale a pena pagar essa grana pelo Paquetá. O André Rocha até fez um comentário espetacular na S1 Live, ele fala assim, mas não é o Zico. Não, o Zico custaria muito mais se fosse jogador da Premier League. O Zico hoje teria um valor de mercado superior, por exemplo, àquele pago pelo Paris Saint-Germain para tirar o Neymar do Barcelona. Até hoje a contratação mais cara da história do futebol, 222 milhões de euros. Então o Zico valeria isso, daí para mais, né? Então é o valor do Paquetá mesmo. É o valor do Paquetá. Não sabe brincar, não desce pro play. É o que eu falo. O Paquetá vai custar isso. Quem quiser tirar o Paquetá do West Ham vai ter que pagar isso. Porque é um time de Premier League. O Paquetá ganha em libras esterlinas, que é uma moeda mais forte do que o euro, por exemplo, do que o dólar nem se fala. Então, é caro, sim, tirar um jogador como esse de um clube tradicional da cidade de Londres, como é o West Ham. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo, hein? Acesse agora a capa do site da BandBet, apontando sua câmera para o QR Code que aparece na tela, ou se você preferir, digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br e você será direcionado para a capa do site. As duas formas, as duas maneiras levam ao mesmo lugar. E atenção, já tem mercado aberto para o jogo entre Flamengo e Vasco. Com que time o Flamengo vai a campo, hein? Na próxima quarta-feira pelo Campeonato Carioca. Jogo importante para o Flamengo, que se encontra numa situação bem desfavorável no campeonato estadual, mas eu mantenho o que eu disse por aqui. Para mim, campeonato estadual pré-temporada, nada mais do que isso. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, eu continuo acreditando, aí é só uma opinião, que o Paquetá vai jogar no Flamengo, que só falta o quando, né? E vale lembrar que o tempo está acabando para o West Ham fazer uma reposição à possível saída do Paquetá já nesta janela. Por quê? Porque a janela de transferências na Inglaterra para compras termina ela se fecha no dia 2 de fevereiro. No Brasil, o jogador pode ser contratado até o dia 3 de março. Mas é o seguinte, o West Ham precisa resolver logo esse impasse, porque se for para perder o Paquetá, vai ter que contratar um jogador, evidentemente, para essa posição. O Paquetá é um dos principais jogadores do time. Jarrod Bowen é muito bom também, jogador de seleção da Inglaterra, inclusive, atleta do West Ham, um atacante que joga mais pelo lado direito, mas o Paquetá é o principal amador, criador de jogo dessa equipe do West Ham. Então, se for para perder o Paquetá, o West Ham precisa agir rapidamente para trazer um jogador para substituí-lo. E o Flamengo fica na dele, né? O Flamengo, claro, não topa aquela ideia inicial do West Ham de negociar o jogador, mas pegá-lo por empréstimo até o final da temporada. Isso não interessa ao Flamengo. O Flamengo quer ter o jogador já. E é muito importante essa visão, na minha opinião, porque o Campeonato Brasileiro começa no dia 28. Então é preciso um campeonato de pontos corridos, e o Flamengo ganhou esse campeonato no ano passado. É preciso entender, mais do que nunca, no planejamento, que os 3 pontos da primeira rodada
valem os mesmos 3 pontos da última rodada. Então, começar mal um Campeonato Brasileiro significa ter que pensar lá na frente e correr, né? Fica aquela correria depois, não, precisa ganhar jogo aqui, jogo acolá, e não é bem assim que deve ser feito o raciocínio ou o planejamento quando se fala em Campeonato Brasileiro. Tem que começar com a corda toda. Aí o Flamengo pega o São Paulo, fora de casa, depois enfrenta o Corinthians na Supercopa do Brasil e aí vai ter o jogo contra o Internacional, né? Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, para depois jogar com o Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa, aquela coisa toda. Então, tem que priorizar Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vale mais esse jogo contra o São Paulo do que Supercopa e, por consequência, mais do que Campeonato Estadual. Por isso é importante ter o Paquetá já agora. Paquetá é um jogador fundamental e seria titular absoluto no time do Flamengo. Já falei por aqui, acho que jogando pelo lado direito, Felipe Luiz gosta de ter um meia pelo lado direito, jogador canhoto, né, que vai, evidentemente, atuar mais por dentro, abrindo o corredor para a ultrapassagem do lateral. Mas vai ter jogo para todo mundo, né? Ele pode muito bem jogar ali na posição do Arrascaeta em determinado momento, Carrascal sendo titular, ou o Carrascal jogando na do Arrascaeta, quando o Arrascaeta não estiver em campo, com o Paquetá jogando pelo lado direito. Assim, são infinitas as possibilidades para o técnico Felipe Luiz com a chegada do Lucas Paquetá. É uma contratação, sim, que se justifica pela qualidade do jogador. O Lucas Paquetá é muito bom jogador, desempenhou muito bem no Lyon, né? No Milan não foi tão bem, mas no Lyon foi bem demais, tanto que assim ele despertou o interesse do West Ham, e as atuações dele pelo West Ham chamaram a atenção, olha só, de Pep Guardiola. Queria pagar mais de 80 milhões de libras no Lucas Paquetá. É um dos maiores técnicos da história do futebol, Guardiola, se não o maior, cada um tem a sua preferência e tal. Então, me parece bizarra a tentativa de desqualificar o futebol do Lucas Paquetá. Ah, ele é nota 6 em tudo. Não, gente, ele é um grande jogador atuando como meio-campista. Ah, mas na Copa do Mundo de 2022 ele não foi tão bem. Ele estava jogando como segundo homem no meio de campo, né? O Brasil jogava com Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Vini Júnior e Richarlison à frente, né? O Lucas Paquetá rende mais jogando um pouco mais à frente, como um terceiro homem no meio de campo ou um quarto homem no meio de campo, dependendo da formatação tática do time. Isso aí cabe ao técnico que o dirige. Então, assim, eu acho que seria uma contratação espetacular do Flamengo. E vamos aguardando aqui novos passos e a gente vai trazendo mais informações a vocês. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.